Nicarágua prende bispo por tentar desestabilizar o Estado. Religioso crítico ao governo Daniel Ortega foi preso ao lado de 7 colaboradores em mais um novo episódio de perseguição sandinista a membros da Igreja Católica. Papa Francisco tem sido criticado por manter silêncio sobre Nicarágua. A Polícia Nacional da Nicarágua entrou à força nesta sexta-feira, 19 de agosto, no Palácio Episcopal da Diocese de Matagalpa, no norte do país, e prendeu o bispo Rolando Álvares, crítico ao governo do presidente Daniel Ortega, e mais 7 religiosos e colaboradores. Álvares, de 55 anos, bispo da Diocese de Matagalpa e administrador apostólico da Diocese de Esteli, é acusado pela Polícia Nacional de tentar organizar grupos violentos supostamente com o objetivo de desestabilizar o Estado nicaragüense e atacar as autoridades constitucionais, embora até o momento nenhuma prova tenha sido apresentada. As prisões são o mais recente capítulo da perseguição do governo sandinista a católicos nicaragüenses. A ONU pediu a libertação dos detidos urgente. Nesse momento, a Polícia Nacional entrou na Cúria Episcopal da nossa Diocese de Matagalpa e difamou a sede eclesiástica nas redes sociais. O prelado foi preso junto com os padres José Luiz Dias e Sandiel Elgarrios, primeiro e segundo vigário da Catedral de São Pedro, em Matagalpa, respectivamente. Também foram presos Ramiro Tijerino, reitor da Universidade Juan Pablo II e encarregado da paróquia San João Bautista, assim como os seminaristas Darwin Lewa e Melken Sequeira, o cinegrafista Sérgio Cardenas e o padre Raul Gonzalez. ONU pede libertação. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse estar muito preocupado com a repressão exercida pelo governo nicaragüense sobre organizações e figuras da sociedade civil, várias delas ligadas à Igreja Católica. Para Guterres, as informações procedentes de Matagalpa sublinham as preocupações que a ONU já tem sobre o agravamento da situação de direitos humanos do país centro-americano. Por esse motivo, o responsável máximo das Nações Unidas apelou ao respeito do direito de todos os cidadãos, com especial atenção ao de reunião e das liberdades de associação e religião, entre outras, segundo o porta-voz Farhan Haq. A ONU também exortou a libertação de todas as pessoas detidas arbitrariamente nos últimos meses na Nicarágua, na onda de repressão do governo que começou após o protesto de 2018 e que se agudizou nas semanas que antecederam as eleições presidenciais de 2021. Álvares, de 55 anos, é bispo da Diocese de Matagalpa. Perseguição à Igreja Católica. Até agora, neste ano, o governo expulsou do país o anúncio apostólico Valdemar Stanislau Somertag, prendeu outros 3 padres, fechou 8 estações de rádio católicas, retirou 3 canais católicos da programação da televisão por assinatura, entrou à força, invadiu uma paróquia e expulsou 16 monjas da Ordem Missionária Madre Teresa de Calcutá. O governo também proibiu a Arquidiocese de Managuá de realizar uma procissão com a imagem peregrina de Virgem de Fátima. Ortega descreveu como terroristas os bispos nicaragüenses que atuaram como mediadores em um diálogo nacional com o objetivo de encontrar uma solução pacífica para a crise política e social que o país enfrenta desde abril de 2018. A comunidade católica representa 58,5% dos 6,5 milhões de habitantes na Nicarágua,
De acordo com o último censo nacional. Indignação de bispos gelados. O bispo auxiliar de Managuá e atualmente gelado, Silvio Baez, condenou as prisões desta sexta e pediu às autoridades que libertem Álvares e respeitem sua dignidade. Com indignação e dor no coração, condeno o sequestro noturno do Monsenhor Álvares. Aqueles que sabem, digam onde está meu irmão bispo, que seus sequestradores respeitem sua dignidade e o libertem. Mais uma vez a ditadura superou seu próprio espírito maligno e diabólico, escreveu o religioso no Twitter. O Centro Nicaragüense de Direitos Humanos, CNID, disse em uma mensagem que, de madrugada, a polícia atacou violentamente a cúria episcopal da Diocese de Matagalpa e sequestrou o Monsenhor Rolando Álvares e outros sacerdotes e leigos com destino desconhecido. Meu Deus, que ultrajantes! Eles levaram o Monsenhor Rolando Álvares junto com os padres que estavam com ele, escreveu o padre Edward Roman, outros críticos de Ortega Gelado nos Estados Unidos. Chega desse silêncio, que falem aqueles que têm que falar e mostrar seu rosto. Isso é chamado de pecado de omissão, disse ele, referindo ao Papa Francisco, que tem sido criticado por diferentes setores por manter silêncio sobre o assunto da Nicarágua, um país com maioria católica. A comunidade católica representa 58,5% dos 6,5 milhões de habitantes da Nicarágua, de acordo com o último censo nacional. Crise política. A Nicarágua vive 4 anos de uma crise sociopolítica que, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, deixou pelo menos 355 mortos, dos quais Ortega reconhece 200, e levou mais de 100 mil nicaragüenses ao exílio, além do fechamento da maior parte da imprensa independente. A crise na Nicarágua se acentuou nas eleições de novembro de 2021, quando Ortega foi reeleito para um quinto mandato, o quarto consecutivo e o segundo tendo sua esposa Rosário Murillo como vice-presidente. 7 eventuais adversários que poderiam ter representado um sério desafio à reeleição de Ortega foram presos juntamente com 32 opositores após uma onda de repressão iniciada pelo governo em junho contra a oposição. Ortega concorreu contra 5 outros candidatos que críticos chamaram de fantoches do regime. Quando Ortega foi novamente eleito, em novembro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, havia chamado o pleito de farsa. Na ocasião, as eleições da Nicarágua foram duramente criticadas pela comunidade internacional, inclusive pela União Europeia e por grupos internacionais de defesa dos direitos humanos que descreveram o pleito como uma nova votação de fachada. No dia da eleição, observadores da União Europeia e da Organização dos Estados Americanos, OEA, foram proibidos de acompanhar o processo eleitoral. Jornalistas estrangeiros também não puderam entrar na Nicarágua. Ortega, que está no poder desde janeiro de 2007, foi empossado em janeiro para governar até 2027. O ex-guerrilheiro sandinista de 76 anos, que governa a Nicarágua sem contrapesos desde 2012, completa 15 anos consecutivos no poder. Depois de liderar uma junta governamental de 1979 a 1975 e de presidir pela primeira vez o país de 1985 a 1990. Em junho, a Assembleia Nacional da Nicarágua, de maioria governista, cancelou os registros de 96 ONGs do país por não serem cadastradas como agentes estrangeiros, aumentando para 179 as organizações civis sem fins lucrativos, tornando ilegais nos últimos 3 dias e para 440 desde 2018. LIFE Lusa.